Muito bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois essa live do Policonecta. Seus minutos da semana para se conectar com tendência de moda, novidades aqui da loja. A gente já vem a semana inteira anunciando que o assunto deste dia ia ser inusitado e todo mundo estava esperando. Nós vamos contar a história da Poli, como tudo começou. E nada melhor que começar falando com as pioneiras dessa loja, Diva e Dalice. Bom dia para todo mundo. Eu vou começar falando, porque começou, para bem dizer, comigo. Aliás, com o meu namorado. Eu tinha 22 anos quando o meu namorado, que hoje é meu marido há 40 e tantos anos, comprou uma parte de uma malharia que funcionava aqui neste ambiente. Comprou ele com um sócio dele e começou a trabalhar aqui. Acabou dando parte desta malharia para poder ser administrada, porque ele tinha outra empresa, para a irmã da Idalice, a Ilse. Eu nem gostei quando ele comprou essa malharia, porque eu achei que ia atrasar meu casamento. Mas a gente começou a trabalhar com a malharia e a gente chegou a um determinado ponto e entendeu que uma malharia sem máquinas novas, numa época em que era feito um maquinário à mão, a gente chegou à conclusão de que nós não estávamos concorrendo com o mercado. Você já estava aqui, né, Ida? Já. Então, bom dia a todos. Eu acabei sendo infiltrada na Polimodas em 81. Eu comecei a trabalhar em janeiro até junho, quando em junho a Diva assinou a minha carteira. Na verdade, o esposo dela que assinava. Então, a partir de junho de 81, eu comecei a participar eu era auxiliar geral, office boy da Polimodas. E daí a gente começou uma caminhada. E como a Diva falou, até esse momento nós estávamos sim com uma malharia pequena, onde a gente revendia para todo o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, mas em função de vários problemas com os representantes, com modelagem, a gente resolveu encerrar a malharia e abrir então uma confecção. Na verdade, a partir deste momento, praticamente, a irmã da Ida se casou, saiu de Caxias do Sul e passou parte dela para a Ida. E a Ida passou a ser sócia da Polimodas. E a Malha Zelandir se transformou em Polimodas. Então, neste momento, nós tínhamos o intuito de vender sobras da malharia que estavam aí para ser vendidas. E então, naquele momento, Ida, conta para eles quando nós fomos a Porto Alegre. Nessa mesma data, em 83, então, que a minha irmã casou, eu fui morar embora e ela deixou a parte para mim administrar. A primeira compra a gente foi a Porto Alegre, né? A gente então virou comércio, a gente estava vendendo os saldos da fábrica e junto com isso a gente quis incrementar um pouco mais e a gente foi a Porto Alegre, a nossa primeira compra para revender. E a gente então se deslumbrou, nós fomos na Ugine em Porto Alegre, compramos pouco, mas para nós era muito e voltamos com aquele produto, né, Diva? E daí, olha... Vendemos tudo. No dia, 2 dias depois, não tinha mais nada do que nós tínhamos comprado. E então compramos mais uma vez, até que resolvemos ir a São Paulo. Começou as nossas primeiras compras lá em São Paulo, continuando vendendo juntos os saldos da malharia. Daí, nesse meio tempo, passaram-se anos a gente trabalhando muito, trabalhamos com infantil, com masculino, chamamos de Poli Magazine, que foi uma época que gravou bastante, tem pessoas que até hoje chamam de Poli Magazine, porque a gente trabalhava com um pouco de tudo, até que num determinado momento a gente focou só na moda feminina. Era uma influência de moda nas empresas ficarem mais focadas.
Antes de a gente começar a abrir uma filial ou outra, a gente já segmentou para moda feminina, né? Então a gente tirou o masculino, tirou o infantil, tirou o bebê e se especializou então em moda feminina. Foi aí que em 96, influenciado por uma assessoria que a gente pegou, a gente deu um passo enorme e a gente abriu a primeira filial no Világio Caxias, antigamente era o Iguatemi Caxias, junto com a abertura do próprio shopping. Então nós somos pioneiras naquele shopping desde a abertura, desde o surgimento do Iguatemi ou agora Világio em Caxias do Sul. Era algo bem distante para nossa cliente porque tinha que pegar a RS, tinha que ir para lá de alto e foi bem difícil no início. E também gostaria de comentar que foi difícil não só por a gente ter aberto a primeira filial, mas porque a gente tinha uma sala aqui no Italian Shopping, que hoje é o Bourbon São Pellegrino. A gente comprou, adquiriu uma sala ali e daí o Világio foi difícil engrenar, eu acho que foi em torno de 4, 5 anos, então a gente passou por uma fase bem difícil no lado financeiro. Sim, vocês falaram sobre o nome Magazine, né? Eu gostaria de saber como surgiu o nome Poli, né? Qual foi a ideia, de onde veio ele, né? Por que surgiu este nome? A palavra poli, ela, até as pessoas confundem com poli, mas não é poli, é pole. É Posser, meu sobrenome, e Leidens, que é L-E, da Idalice. Então, por isso é poli. Nossa, que incrível. E tem alguma curiosidade, algum fato inusitado nesse meio tempo, né, de empresa? Imagina, 45 anos, né, gente? Que aconteceu que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Tem vários. Eu vou citar um, que é aquele a gente ganhou capa de jornal, né? Ganhamos capa de jornal. Então, teve uma época que a gente decidiu trabalhar até mais tarde, né? Até 9 horas, foi na época, a gente então avançou das 7 até as 9 horas, porque a gente achava... A criminalidade estava zero, né, naquela época por aqui. Eu acho que o momento a gente quis fazer uma experiência, né? Uma experiência para pegar aquele cliente do final do dia. Mas nós estávamos muito faceira aqui dentro, trabalhando e tudo mais, e veio o sindicato laboral e fechou as portas e não deixou a gente trabalhar, não estava na nossa convenção e, portanto, não poderíamos trabalhar até 21 horas. Hoje pode, mas naquela época não podia trabalhar à noite. Então, foi algo que ganhou as páginas de jornal e tudo mais, audiência, mas... Eu continuo achando graça até hoje porque eles cantavam ega, fecha essa bodega. E pensando também, né, em todo esse tempo de experiência que vocês têm no mercado, eu gostaria também de saber um pouquinho do que mudou, né, daquela época e o que não mudou no quesito vender moda, né? Nossa, mudou muito, porque quando nós fomos fazer aquela primeira compra na Alguini, nós compramos calças de tricoline, azul calypso e rosa pink. Isso aí. Todas as pessoas queriam ter uma calça azul calypso ou rosa pink, ou misturar as duas cores. Ou seja, a moda era ditada. Depois mudava a cor, mudava o formato, mudava o tamanho, podia, tipo assim, mudava a largura da boca da calça, ou ela era flare, ou ela era, enfim. Ia mudando os formatos e as cores, mas a moda era ditada. Agora, hoje em dia, a moda está livre para a pessoa se olhar no espelho, se amar com aquilo que está usando e sair bem feliz. Ou seja, vale tudo. Vale mistura de cores, vale largo, vale justo, vale longo, vale curto. Vale se olhar no espelho e se amar. Ai, que lindo. E quando a gente ia a São Paulo fazer compra naquela época, era até mais fácil, né? Porque a moda era ditada, tu chegava lá e só tinha aquilo para comprar. E todo mundo queria aquilo, todo mundo gostava de ficar igual, ter a peça da moda. Hoje não, é mais uma tendência, então por isso essa mistura de tudo. Isso em termos de loja faz com que a gente também tenha que ter de tudo para agradar a todos. Mas é o nosso trabalho.
E eu vou te dizer uma coisa, desde aquele primeiro momento onde a Idalice e eu ficávamos atendendo, até quando quisemos deixar aberto à noite, até quando abrimos uma filial, o nosso foco era sempre que o cliente ficasse feliz com o nosso atendimento, com o nosso trabalho. E a gente trabalhou muito para tudo isso. Não, isso é bem perceptível, né? Eu tô há 13 meses na empresa e uma das coisas que eu mais admirei no jeito Poli de ser é o jeito que vocês tratam o cliente. E é uma coisa muito natural de se ver. A importância que vocês dão. O centro é o cliente em todos os quesitos. E graças a Deus a nossa equipe está muito afinada com a empresa. Engajada, né? também. Isso, engajada. É muito Então elas também têm já esta filosofia. E o nosso propósito é o relacionamento mesmo, né? Então, a gente não tem relacionamento agora com o cliente, já é algo que a gente vem cultivando desde o início. Então, são 40 anos de história que a gente valoriza o relacionamento. E esse relacionamento não é só com o nosso cliente, a gente quer também dizer que esse relacionamento se dá com o nosso colaborador, com os nossos fornecedores, com os terceirizados. A gente tem um relacionamento, algo gostoso de trabalhar. Até com a comunidade a gente tem relacionamento. Então, é algo que a gente preza muito, esse relacionamento com o cliente, porque a Polimodas é o que é hoje pelo relacionamento, pelos nossos clientes. E isso quase que responde, na verdade, uma pergunta que eu ia fazer, que eu tenho certeza que muita gente deve ter essa pergunta, que é qual é o segredo para se manter, né, tanto tempo no mercado, né? Antes de falar nesse segredo, eu quero completar a fala da Ida, dizendo que o nosso propósito, o propósito da Polimodas é oportunizar a mulher a se sentir segura, confiante e dona de si. Ou seja, esse o nosso trabalho. Trabalhamos para que a mulher se olhe no espelho e se sinta segura, confiante e dona de si. Isso aí, bem isso. Ela tem que ter o prazer de se sentir feliz e dona de si. Você perguntou sobre... Qual foi o segredo, né? O segredo de vocês para se só manter tem um segredo. tempo no mercado. Aliás, não é segredo, todo mundo sabe. Muito trabalho. Segunda fase, Persistência. resiliência. Resiliência. Passamos várias fases do governo, então, né, porque 40 anos de história não é 5 ou 10, então a gente passou, né, várias fases boas e difíceis. Então é dizer, Diva, vamos trabalhar, vamos lá, vamos O que nós frente. vamos fazer de novo? O que a gente vai fazer agora? Qual é que vai ser a novidade da Poli? Como nós vamos impactar? E assim, um trabalho, mas com muito amor, porque às vezes as pessoas me perguntam por que tu não te aposenta? E eu digo, porque eu amo trabalhar. É um carinho, é um gostoso vir trabalhar. E eu gostaria também de comentar um pouquinho a cronologia da Polimodas, como surgiu as outras lojas, né? Então, em 83 a gente transformou em comércio a nossa Polimoda, né? Batalhamos muito, formatamos ela, criamos chão, que é necessário, né? A gente criou uma camada embaixo para a gente poder abrir a primeira filial. A primeira filial, então, foi aberta em 96, junto com o Iguatemi, como eu falei, em novembro de 96. A partir daí a gente passou por uma fase difícil, mas conseguiu passar por cima. E em 2003 a gente abriu a segunda filial. No centro. No centro. Tá? Então a gente abriu a segunda filial no centro. Em 2014, é algo que a gente também é referência aqui em Caxias do Sul, a gente então colocou uma plataforma de e-commerce, então vendas pela internet. Na época, nós éramos pioneira, principalmente em moda feminina, que é algo muito difícil de se vender por e-commerce, né? E a gente então implantou. E hoje ela já é sucesso e, né, a gente não se arrepende disso também. E em 2016, a gente abriu a terceira filial na 13 de maio. Então, a gente então hoje tem uma plataforma digital e 4 lojas físicas. E nesses 45 anos, né, como toda empresa, né, existem algumas dificuldades que se enfrentaram, vocês até citaram algumas delas. Qual foi a maior dificuldade que vocês citariam?
Nossa maior dificuldade foi comprar uma sala no São Pellegrino, Itália na época, e ao mesmo tempo no Iguatemi. E daí nenhuma das duas passaram a dar lucro. Então foi uma dificuldade grande que a gente passou, mas graças a Deus a gente superou. Essa aqui teve que manter as outras duas. É verdade. Então, isso quer dizer, nós tivemos que trabalhar muito mais, quase não pegar nada para A importância poder... de não desistir, né? Quando você inicia um negócio, quando você acredita no propósito dele, né? Nesse momento realmente foi difícil. E, né, a gente sabe que os nossos minutinhos de Policonecta estão indo, né? Eu gostaria de saber um pouquinho como vai ser daqui pra frente, né? O que vocês pensam daqui pra frente? Eu só penso em coisas boas. A gente está já então fazendo, já foi feita a sucessão, aonde nós, eu e a Diva, criamos nossos filhos aqui dentro. Eles são criados aqui dentro da Poli, já estão anos, entendem, participam e já estão estão anos aqui dentro, tem 15 anos, 20 anos aqui dentro, metade da vida delas foi aqui dentro, né? Então a gente já fez essa sucessão. E a gente está em boas mãos, né? Então temos aí a Parvati, a Laki e a Valquíria, que vão levar o futuro da Polimodas. Se confunde, né? Filha de quem? Outra filha de quem? Eu gostaria de frisar que nesse tempo todo, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas e sócio? Sócio dá? Sócio é bom? Sócio é uma maravilha, nós sempre fomos grandes amigas, nós trabalhamos juntas. E ainda tivemos, claro que ter uma certa resiliência da parte de uma, da parte de outra para colocar nossas filhas, até que elas foram aprendendo a conviver e participar de todo o nosso trabalho. Então hoje este é o Grupo Polimodas. Esse é o Grupo Polimodas. Opa, desculpe. Não, eu só quero falar também que a Diva sempre diz, né, que a gente é 40 anos sócias, e isso é muito difícil numa empresa acontecer. E nós estamos há mais de 40 anos também com um CNPJ, isso é uma honra, né? O mesmo CNPJ. Dá vontade de te dar um abraço. Então, isso aí. Eu gostaria de dizer que a Ida cuida de todos os papéis da Poli, funcionários, dinheiro, todos os papéis. A Valquíria cuida da cobrança e do departamento de marcação de preço. A Laki faz as compras. A Parvati faz propaganda e cuida do e-commerce. E eu faço um pouco de tudo. Sou auxiliar geral. É a auditora do grupo. Aí também presidente do grupo. Vamos lembrar. E assim a gente termina o nosso Policonecta falando então um pouquinho de como começou a Poli, como ela tá no mercado hoje. E agradece também a todos vocês e até o próximo Policonecta. Beijo, Valeu. beijo, tchau, tchau.